Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai trabalhar um assunto que muitas vezes você vai pensar, mas gente, esse assunto, professor, é tão simples para a gente que já está no terceiro ano. Eu digo, não, esse assunto é fundamental, porque muita gente acabou usando como uma muleta exatamente a calculadora. A calculadora está no celular e acaba não utilizando aquelas contas básicas que vocês são tão acostumados e às vezes não estão utilizando esses últimos anos. E agora, no terceiro ano, é a hora de tirar todas as ferramentas e essas ferramentas estarem muito tranquilas para vocês saberem utilizar. Que vocês vão chegar a duas grandes avaliações que serão extremamente importantes para a vida de vocês, além das avaliações diárias, mensais da escola, que é exatamente o Enem e o vestibular, aonde vocês não vão ter o recurso da utilização de calculadora. No dia a dia, depois, vocês vão poder utilizar, porém, sempre é bom você saber como utilizar. Então, no nivelamento 1 hoje, que a gente vai trabalhar, a gente vai falar exatamente de uma operação que nesses anos de estrada que eu tenho, eu sempre vejo os alunos de terceiro ano com muita dificuldade, que é trabalhar exatamente com as operações com os números racionais. Vamos lá, então? Então, nossos objetivos vai ser retomar as operações matemáticas com os números racionais. Primeiro, quando eu falo racional, vocês lembram, associam já esse nome? Porque eu sempre digo o seguinte, gente, se a gente não associa exatamente o nome ao fato ou ao objeto, fica muito difícil, né? Lembra o que é números naturais? São aqueles que a gente aprendeu, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os números inteiros relativos, que são aqueles que têm os naturais, mas também vai aparecer os números negativos, né? E agora, daí uma ampliação dele é exatamente os números racionais, aqueles que a gente diz, o número com vírgula, o número que aparece em fração. Então, esses são exatamente os racionais. E a gente vai resolver alguns problemas que vão envolver exatamente o conceito dos números racionais. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, né? Já estão acostumados, sempre a gente começa nossa aula pensando um problema. Você já percebeu que na adição, subtração, multiplicação dos números inteiros, o resultado sempre dá um número inteiro? Já tinha observado isso? Pois é, sempre que eu faço ou uma adição, uma subtração, uma multiplicação de dois números inteiros, ele sempre dará um número inteiro. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Ó. 3 mais 6, 9. Dois números inteiros, o resultado também é um número inteiro. 5 menos 12, aqui vem aquelas regrinhas que a gente precisa relembrar. Eu faço a subtração entre os dois e fica o sinal do maior número, o número que tem maior valor absoluto. Então, 12 menos 5, 7. Quem tem o maior valor absoluto é o menos 12, então, portanto, vai ficar o sinal negativo. 29 vezes 4, 116. Todos os números aqui são inteiros e os resultados deles também são inteiros. Daí vem aquela questão que a gente sempre coloca. E mais na divisão, isso também vai acontecer? Se eu dividir dois números inteiros, ele vai dar como resultado um número inteiro? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? E, no entanto, isso não vai acontecer na divisão. Vamos dar um exemplo, ó. Eu tenho aqui um número inteiro x, esse número desconhecido, né? É uma incógnita nossa. 4 vezes x é igual a 15. Qual é esse valor de x? Esse x é inteiro. Será que o resultado dele vai dar um inteiro, esse x? Vai ser inteiro ou não vai ser inteiro? Essa é a nossa grande questão. Então vamos lá. 4x igual a 15 dá uma equação de primeiro grau. Isolando o x, passamos o 4 dividindo, ficamos 15 dividido por 4. Aqui nós temos a divisão longa, e muita gente tem preguiça às vezes de resolver, mas é fundamental e precisa esse treino vocês continuarem fazendo. 15 dividido por 4, dá por 3, 3 vezes 4 é 12, 15 menos 12, 3. Colocamos um zero para completar, como não tem nada em cima, vírgula. Depois, 7 vezes 4, 28, o dispositivo eu subtraio os 2 dá 2, coloco um zero. Nesse caso eu não preciso completar com nada, porque eu coloquei um zero só, né? Se eu colocasse 2, eu colocaria um zero aqui. 5 vezes 4, 20, deu zero. Ou seja,
3,75, ou seja, o valor de x nosso não é um número inteiro, e sim o que a gente chama do número racional. Então, portanto, 3,75 pertence, lembra desse símbolo aqui de pertencimento? Pertence ao conjunto dos números racionais, que o conjunto dos números racionais é simbolizado pela letra Q. Sempre já vão se acostumando com essas letras, quem não está lembrando, anota, usa aquela estratégia que você já conhece estudar. Alguns só ouvindo conseguem compreender, outros vendo a aula já conseguem entender, outros precisam anotar. Tem gente que precisa ainda fazer outros reforços. Cada um precisa encontrar o seu caminho para melhor se dar bem na hora de estudar e aprender, gente. Então, vocês têm que se conhecer. Então, portanto, aqui nós temos um exemplo exatamente que dois números inteiros, fazendo a divisão deles, vai dar um racional. Aquilo que eu já tinha conversado com vocês. O primeiro conjunto que a gente trabalhou na vida foi exatamente os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para o infinito positivo. Depois houve uma ampliação onde a gente coloca, além dos naturais, nós vamos ter os números negativos, que vai se tornar os números inteiros, que o símbolo é o Z. E aumentando esse conjunto dos números inteiros, nós vamos ter os racionais, aonde eles vão se apresentar sempre na forma A sobre B, aonde em B não pode ser zero, porque isso a gente já sabe desde sempre que o denominador não pode ser zero. Então o A e o B, ele pode ser qualquer número inteiro, não sendo o caso do denominador B aqui, tem que ser sempre diferente de zero. E essa é a representação do número. Ah, mas e o número decimal pode ser representado? Claro, como a gente acabou de ver nesse exemplo, ó, aqui eu tinha a representação dele em fração e aqui nós temos num decimal. Então podemos representar das duas maneiras. Tranquilo? Então vamos à frente agora. Operação com frações. Adição e subtração quando nós temos denominadores iguais. O que eu vou fazer? Eu repito esse denominador, está destacado aqui que o denominador é 5, repito o denominador e opero o numerador. Como eu tenho uma adição, eu vou somar os dois numeradores. 1 mais 3, 4. Portanto, o resultado deu 4/5. Tranquilo? Agora, se os denominadores, como neste caso aqui, são denominadores diferentes, o que eu tenho que fazer primeiro? Mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 13 e 5 é 15. Então, 15 é o denominador, eu vou fazer a divisão pelo denominador aqui, 15 dividido por 3, 5, vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3, 3 vezes 1, 3. Repete aqui o denominador, 10 mais 3, 13, 13/15. Tranquilo? Então, quando os denominadores são iguais, só repetir e somar ou subtrair os numeradores. Quando os denominadores são diferentes, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum e usar esse dispositivo para chegar no resultado final. E a multiplicação, como é que faz? Aqui bastante atenção, galera, porque na multiplicação algumas pessoas confundem. Ah, eu multiplico cruzado ou multiplico numerador com numerador, denominador com denominador? Vamos tentar esclarecer de uma vez por todas. Quando eu vou multiplicar dois números racionais, como está aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador com o numerador, então 2 vezes 1, 2. O denominador com o denominador, 3 vezes 7, 21. Tranquilo? Quando que eu multiplico cruzado? Quando eu tiver um igual no meio, ou seja, vai se transformar numa proporção. Então, agora aqui, e quando faço a divisão? A multiplicação, tranquilo, mas a divisão. Primeiro, eu vou repetir a primeira fração, no caso aqui 1/2 dividido por 5/3, repito 1/2 e faço o inverso da segunda fração, ou seja, eu inverto. O que está como denominador vira numerador, o que está numerador vira denominador. E agora eu faço a multiplicação, numerador com numerador, 3, 2 e 5, 10. Tranquilo? Vamos à frente então. E a potenciação, como é que eu faço? Eu vou elevar
a potência que tiver o numerador e o denominador pela mesma potência. Então, portanto, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Fiz a distribuição da potência para os dois valores. 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. Tranquilo. E a raiz? Da mesma maneira. Eu tiro a raiz da fração 25/36, eu distribuo a radiciação para o numerador e para o denominador. Ou seja, raiz de 25, 5, raiz de 36, 6. Portanto, a resposta, 5/6. Tranquilo, não é verdade? As operações que a gente já conhecia. Para alguns, eu já sei isso. Mas para outros, tem que relembrar para poder fazer. E vamos agora para a nossa prática, para ver se vocês realmente conseguem associar esses conhecimentos com problemas práticos. No dia do lançamento de um prédio de 72 apartamentos, 1/3 desses apartamentos foram vendidos e 1/4 foram reservados. Calcule a quantidade de apartamentos vendidos e reservados, a fração que representa a quantidade de apartamentos que ainda não foram negociados. Vou dar um tempinho para vocês vão utilizar exatamente esse conceito das 4 operações que a gente acabou de revisar. Um instantinho e já voltamos a conferir. E aí, galera, tranquilo? Vamos ver se é tranquilo mesmo. Esse conceito é um conceito básico, mas muito importante. E a gente, no dia a dia da gente, não está muito acostumado a trabalhar com fração na fala. Então vamos dar uma olhadinha como é que deu aqui. Então, no dia do lançamento, eram 72 apartamentos, 1/3 foram vendidos. Então lá, 1/3 de 72 significa 1/3 vezes 72. O denominador aqui é 1, 1 vezes 72, 72, 3 vezes 1, 3, 72 dividido por 3, portanto foram vendidos 24 apartamentos. 1/4 foram reservados, 1/4 de 72, 1/4 vezes 72. No embaixo do 72 é 1, 1 vezes 72, 72, 4 vezes 1, 4. 72 dividido por 4, 18 apartamentos estão reservados. Tranquilo, não é verdade? Veja que era simplesmente associar. Na letra B, a fração que representa a quantidade de apartamentos que ainda não foram negociados. Então vamos lá. O que já foi negociado? 1/3 mais 1/4. Denominadores diferentes, tiramos o mínimo múltiplo comum. 12 por 3, 4. 12 por 4, 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7 dozeavos. Então, esses foram os apartamentos que já foram negociados. Eu quero saber qual é a fração dos que não foram negociados. Então, o total seria 100%, ou seja, um inteiro. Menos 7 dozeavos, de novo, tiro o mínimo múltiplo comum aqui e faço as continhas, portanto, deu que não foi negociado 5 dozeavos. É claro que depois de um tempo você tem, se eu tenho 7 dozeavos, o que completa o inteiro? Está faltando 5 dozeavos para completar, eu somando para dar um inteiro,
que é exatamente a resposta que a gente estava procurando. Tranquilo? Vamos para o terceiro agora, aqui antes da gente falar da representação aqui, 3 possibilidades de representação. Quando nós temos o número menos 6 dividido por 2, que o resultado da divisão é exatamente um inteiro racional. Quando eu vou dividir, ele vai dar um decimal que é finito, igual lá no primeiro exemplo, finito. 1 dividido por 8, 0,125 milésimos, ou seja, um número decimal finito. Mas nós temos o terceiro caso, que é quando ele vai dar uma dízima periódica, ou seja, ele é periódico, é uma dízima periódica e ele também é um número racional, tá? Que é o que a gente conhece como uma dízima periódica, aquela que se repete um valor, às vezes 2, às vezes 3, vão se repetir indefinidamente. Vamos à segunda prática. Calcule para responder. Quanto preciso somar a 2,035 para completar 3 inteiros? Então, quanto está faltando ali o número racional? Letra B. Quanto preciso retirar de 3,98 para obter 3,5? Pensei num número, adicionei 1,8 a ele e subtraí 3,75 do resultado. Obtive 4,25. Em que número eu pensei? Esse conceito que a gente trabalhou até agora, vamos ver se vocês conseguem resolver exatamente esse problema envolvendo os números racionais. Já voltamos a conferir. E a galera, tranquilo para resolver esse exercício? Vamos lá então para verificar se vocês conseguiram. Então, primeiro, quanto eu preciso somar com 2,35 para completar 3? Ou seja, eu vou pegar 3 e diminuir 2,35. E vou fazer aquelas operações tradicionais. O 5 aqui para 0 não dá, empresto 1, vai ficar 10 para 5, 5. Aqui eu tinha emprestado 1, ficou 9, agora que eu emprestei aqui, 9 para 3, 6. Como eu emprestei 1 para cá, aqui também ficou 9, 9 para 0, 9. Como eu tinha emprestado 1 para cá, aqui ficou 2, 2 menos 2, 0. Portanto, 0,965 milésimos. Na letra B, quanto preciso retirar de 3,98 para obter 3,5? Ou seja, 3,98, retiro um valor que vai dar 3,5. Isolo o menos x ali que eu não sei, passo 3,98 para o outro lado. 3,5 menos 3,98, menos 0,48. Como o x está negativo, multiplico ambos os membros por menos 1, portanto, o valor que eu vou ter que retirar é 0,48. Tranquilo, gente? Agora, pensei num número. Esse número eu não conheço, então eu vou chamar de x. Adicionei a ele 1,8. Desse resultado, eu subtraí 3,75. Obtive, então, portanto, igual a 4,25. Agora, vamos fazer as continhas aqui. Como não tem nada aqui, o sinal aqui na frente é positivo, é só eu repetir aqui. 3,75, esse valor eu vou operar
passo para o outro lado com o sinal trocado, então operando aqui 1,95, passo para o outro lado com o sinal trocado, então mais 1,95, somando com 4,25, portanto o valor que eu pensei foi 6,2. Tranquilo, gente? Joia! A terceira prática aqui. A fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doces para revender. Cada receita é composta por 4/5 de quilograma de amendoim, 1/5 de quilograma de açúcar. O quilograma do amendoim custa R$10 e do açúcar custa R$2. Porém, o açúcar teve um aumento e o quilograma passou a ser R$2,20. Para manter o mesmo custo de produção de uma receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto com o fornecedor do amendoim. Nas condições estabelecidas, qual será o novo valor do quilograma do amendoim? Pensem como eu vou formatar esse problema para resolver. Vou dar um instantinho para vocês pensarem, já voltamos a conferir. Então, pessoal, conseguiram? Vocês viram que o assunto é básico, mas vocês viram quantos problemas que você tem que pensar em resolução de problemas para resolver? Esse é um exemplo. Vamos lá, então. Nós temos aqui, então, o problema que 4/5, né, era o valor voltando aqui, só para a gente ver, 4 quilograma de amendoim e 1 quilo de açúcar. O quilo do amendoim custava R$10. Então, voltando lá, 4/5 custava R$10. 1/5, que era o açúcar, custava R$2. Agora, o quilo aqui, então, nós vamos fazer 4 vezes 10, 40, dividido por 5, 8. 1 vezes 2, 2, dividido por 5. Agora, o que eu vou ter que fazer? 2/5 aqui significa 0,40. Portanto, 8 mais 0,40, o custo lá da produção era R$ 8,40 inicialmente. Agora, nós queremos manter este valor. Só que agora, 4/5, que era o amendoim, eu vou ter que negociar o preço, então vou chamar de X. 1/5, que é o açúcar, subiu para 2,20. Então, 1/5 de 2,20, 0,44 centavos. 4/5 de X, 4/5, posso deixar ele em decimal, que é 0,8x. Isolando agora esse 0,8, passando 0,44, subtraindo por outro lado, portanto, ficamos com 0,8x é igual a 7,96. 0,8 dividindo 7,96,
portanto, ele vai ter que negociar uma redução por preço do amendoim em R$ 9,95. É um problema hoje clássico, principalmente quem quer empreender e manter o mesmo preço, negociando para você conseguir manter esse preço ou desconto num outro produto quando um aumenta. O que nós vimos no dia de hoje na nossa aula? Nós vimos a retomada das operações matemáticas com os números racionais e vimos também a questão dos problemas envolvendo esses números racionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal!